Olá, meus queridos irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Osiel Cardoso. Estou aqui para ajudar vocês a desenvolver nesse instrumento que é lindo, por sinal, né? Soa muito bem e ajuda muitas pessoas. Antes de eu iniciar nessa caminhada junto com vocês, eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Como eu cheguei até aqui, certo? Então, meus queridos, eu iniciei a começar a tocar dos 12 aos 13 anos de idade, né? E a minha história foi muito engraçada, porque assim, eu não tinha instrumento, eu não tinha violão, eu não tinha professor, eu não tinha quem me ensinava. Então, foi uma forma muito difícil. O meu irmão, ele comprou um violão usado nessa época, né? Eu estava com muito desejo de aprender a tocar, principalmente porque no ministério onde eu congregava havia muitos jovens tocando, e aquilo ali foi me motivando. Então, só que ele também estava aprendendo e ele não queria assim ter esse trabalho comigo, porque ele já estava aprendendo também. Então, o que aconteceu? Ele tinha um ciúme do instrumento dele. E aí, todas as vezes que ele saía, eu pegava o instrumento escondido. Naquele tempo ele não sabia afinar, então não existia afinador, não existia esses recursos de hoje, né? Então ele ia na casa de um amigo que era longe para poder afinar o instrumento, afinar o instrumento e chegar lá, colocar lá quietinho no lugar dele lá. E o que acontecia? Eu ia lá e desafinava o violão. Bom, eu acho interessante que ele chegava, ele não entendia muito de música, mas ao tocar nas cordas, ele percebia que o instrumento estava desafinado. E ele ficava muito chateado comigo pelo fato, né, de ele afinar o violão para ele poder tocar e chegar lá tá desafinado, e ele ter que ter esse trabalho de novo para ir na casa de uma pessoa que entendia, que sabia mexer, que sabia afinar, para poder afinar o violão. E daí então começou, né, um processo, eu querer aprender e ele assim tentar preservar o instrumento dele. E o que aconteceu? Ele escondia o violão de mim. Ele escondia o violão. Ele enrolava em alguns panos, colocava debaixo da cama. E aí eu escrafunchava até eu achava, né? Eu achava o violão e ficava lá pegando sem saber nem o que eu estava fazendo, certo? Sem saber nem o que eu estava fazendo. Eu sentia às vezes que ele estava afinado, assim, no meu interior eu sabia que estava afinado. Mas eu por curiosidade eu mexia nas tarraxas, né? Falei, para que serve isso aqui? Tenho. Mexia nas tarraxas. E também, assim, eu ficava muito observando ele. Os dedos onde ele colocava com dificuldade, ele ficava montando os acordes lentos com os dedos devagar, e eu ficava contando as cordas, contando os dedos, contando até mesmo, naquela época eu chamava isso aqui de pauzinhos, né, que são as casas aqui, os trastes, eu chamava de pauzinho. Um pauzinho, dois pauzinhos, três pauzinhos, e aí ficava nessa forma aí. Então, cada vez que ele descobria que eu mexia no instrumento dele, ele ficava muito chateado mesmo. E lá na nossa casa tinha um forro em cima, assim, no teto, um forro, e ele tinha vezes de colocar lá. Eu dava um jeito, arrumava um suporte de cama, subia, ia lá, pegava, correndo o risco de cair lá de cima com esse violão e quebrar esse violão. E aí ele saía, eu pegava, ficava lá tentando aprender alguma coisa. E nesse processo aí, eu fui pegando algumas coisas. Assim, ele chegou um dia lá em casa, o dia que foi interessante. Ele tinha colocado em cima do forno, num lugar bem difícil mesmo. E quando ele chegou à tarde do trabalho dele, ele foi lá, pegou o violão. Quando ele bateu as cordas, ele disse: não é possível, não tem como é que esse menino pegou esse violão lá em cima do forno, enrolado com um mar de 5 cobertas. Então, gente, o desejo de eu aprender era muito mesmo. Então, desse dia em diante, ele não quis mais conversar comigo. A gente ficou sem se falar por 2 anos. 2 anos sem se falar. Por causa do violão. Só que assim, né, a gente
ficava meio assim, um com o outro, assim, chateado, com razão também, né? Porque realmente ele tinha razão, né? Só que eu tava muito com vontade de aprender mesmo, né? Então isso aí é uma coisa de sem explicação, né? 2 anos após, né, esse processo aí, dentro desses 2 anos, eu continuei pegando o violão dele escondido. Fui para as ruas quando eu passava em algum lugar que tinha alguém tocando violão, eu parava e ficava olhando. Eu pegava todas as informações, não dispensava nada. Nada. Aprendi muita coisa assim, sem professor assim, entre aspas, detalhado em algum lugar. O professor era a rua, assim, o povo que tocava em algum lugar, falava tal nota, uma pessoa ensinando para outra, eu ficava de olho. Aí 2 anos após, um amigo nosso, né, o José Paulo, ele apareceu lá em casa e perguntou ao meu irmão como é que estava o processo, né, com o violão. E meu irmão já tinha aprendido bastante, né, e esse José Paulo, ele era guitarrista no ministério lá que a gente congregava. E aí ele foi e falou: por que você não ensina o seu irmão? Aí meu irmão conta a história pra ele, né? É porque ele fica malinando o violão, né? Tanto que a gente não se fala. Aí nosso amigo falou, José Paulo, falou: mas vocês não se falam? Não existe isso, irmão, não falar com o outro. Principalmente por uma bobagem, cara, de um violão. Aí me chamou e falou: vem cá, pega no violão aqui. Aí quando ele me deu o violão: você sabe tocar alguma coisa? Eu falei: tô aprendendo pra ir na rua aí. Ele: toca alguma coisa aí. Eu cheguei e fiz isso. Aí ele falou: nossa, você toca muito. E aí aconteceu que todos os dois ficaram, né, assim, comigo, pelo fato, né, de eu já estar tocando essa quantidade e sem instrumento e sem professor. E aqui, a partir de agora, eu vou te falar e te explicar algumas formas que eu aprendi nesse percurso, né, que eu considero não sozinho, mas sem professor, sem recursos, sem instrumento. No próximo vídeo vocês vão acompanhar como isso funcionou e para mim ter chegado até aqui. Valeu, deixa o seu like aí, nos ajude nesse canal e vocês vão se surpreender com as histórias, né, de vida. Né? Tem pessoas que estão tristes, às vezes não tem um violão, às vezes tem um violão, acha que o violão é pequeno, acha que o violão as cordas estão altas. Tem gente que acha que tem um amigo que empresta, mas o amigo fica emprestando, ele é dele. E eu não tive essa sorte, nem de instrumento emprestado. Às vezes quando eu conseguia um instrumento emprestado, sempre não dava sorte. A mãe do colega pedia, falava que não era para emprestar e eu ficava com o dedo na boca. Até mais!